pessoal, bem-vindo a mais um Descomplicado Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre o tema demografia da saúde. Como as transformações demográficas têm, de certa forma, alguma conexão com esse tema, saúde, tão importante para as questões das políticas públicas, né? E estamos aqui hoje com a Cristina, que é economista, doutora em demografia e que trabalha com saúde pública. Tudo bom, Cristina? Tudo bem. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Então, Cristina, por favor, fala um pouco para a gente sobre essas transformações demográficas nas últimas décadas, né? Tanto na demografia como um todo, mas especificamente também na questão da mortalidade, nas famosas transições. Tá bem. Bom, eu acho que, como a gente falou aqui de demografia da saúde, o primeiro ponto é explicar um pouco o que é esse conceito, né? O conceito de demografia da saúde, ele é a aplicação de métodos demográficos para análise da situação de saúde da população, né? E a gente está falando aí de morbimortalidade. Quando a gente pensa na transição, nas transições pelas quais passaram a população e tem passado, a gente está falando de uma transição demográfica, né, de um processo de envelhecimento da população e junto a isso um processo de transição epidemiológica, que significa uma mudança, né, da importância das causas de morbimortalidade para um cenário onde a gente tinha uma mortalidade muito alta por doenças infecciosas e problemas de saúde relacionados a isso, para o momento atual que a gente tem causas de mortalidade mais relacionadas a doenças crônicas e também um processo de transição nutricional em que a gente passou de um momento que é muito relacionado também à transição epidemiológica de uma desnutrição para uma obesidade, né? Então, todos esses processos eles têm um impacto muito grande na saúde da população e no sistema de saúde como um todo. E fala um pouquinho para a gente mais sobre a transição epidemiológica. Ela, pelo que me parece, ocorre em ritmos diferentes dependendo da localidade do Brasil, das regiões, né, dos níveis de desenvolvimento, né? E essa transição epidemiológica, ela traz então essa transformação, né, de perfil de doenças e de causas de morte, não é? Sim, isso. Bom, da mesma forma como o processo de transição demográfica, envelhecimento da população, ele ocorre de maneira distinta nos diversos estados, né? A gente tem, quanto mais, em geral, mais desenvolvido a localidade, você tem um processo de transição mais acelerado, a transição epidemiológica, ela acompanha esse fenômeno. Então, a gente tem localidades onde o processo de transição epidemiológica ainda está acontecendo, a gente ainda tem que lidar com uma alta carga de doenças infecciosas, uma alta prevalência de doenças infecciosas, mas o Brasil ele tem uma particularidade em que o processo de transição epidemiológica ele tem acontecido simultaneamente, né? Devido a essa diferença dos estados, né? Essa heterogeneidade que a gente tem na população no país. Então, a gente tem convivendo ao mesmo tempo uma transição epidemiológica, onde você tem uma alta carga de doenças infecciosas, de morbimortalidade, e, por outro lado, um aumento na prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, câncer, doenças cardiovasculares, e processos avançados dessa transição, onde você já vê, inclusive, a redução na mortalidade por doenças cardiovasculares, que já significa um processo avançado da transição, mas no outro momento, em outras localidades, mais na região norte e nordeste, onde você ainda tem altas taxas. Então, Cristina, todas essas transformações, transição demográfica, transição epidemiológica e o envelhecimento da população, isso tudo impacta, né, o sistema de saúde de alguma forma. A gente pode pensar que os custos mudam, né, e as demandas da população mudam, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, isso tem um efeito muito grande sobre o sistema de saúde, porque em etapas anteriores do processo de transição epidemiológica, que a gente tinha um nível de mortalidade por doenças infecciosas ou morbidade também de doença, né, por doenças infecciosas muito grande, você tratava isso muito com vacinação. Então, a vacinação é uma das principais formas, né, de prevenção de doenças. E barato, né? E barato, sim. Então, você tinha um custo, um volume muito grande, mas um custo per capita muito menor. E o que acontece hoje é que os medicamentos ou a forma de tratamento
dessas doenças crônicas, ele é muito mais caro, dispendioso, então isso acaba pressionando muito mais o sistema de saúde. Se a gente vai pensar em termos de estrutura etária, o formato, né, do gasto e da utilização de serviços, ele tem o formato em U. Então, você tem um gasto alto, relativamente alto nas primeiras idades, esse gasto decresce e ele aumenta significativamente nas idades mais avançadas. Então, com o processo de envelhecimento e o aumento desse gasto e dessa utilização per capita, isso acarreta uma pressão muito maior sobre a utilização dos serviços e sobre o custo. A gente pode ver hoje, por exemplo, gastos com medicamentos em oncologia, que são caríssimos, né? E outros, e a gente vê que o desenvolvimento, inclusive, de medicamentos nessa área, ele tem sido muito maior do que para outras doenças. E isso acaba tendo uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde. E nós estamos em 2018, né, e ano de eleição, e a gente percebe que nos levantamentos que se faz com a população, né, uma das demandas que são mais citadas, e eu acho até que a mais citada, que a população tem, né, e que demandam do mundo político, é a questão da saúde. Né? A gente tem um sistema único de saúde, né, que é algo fenomenal em termos de programa, mas que existe muitas deficiências, né? E pelo panorama que está se desenhando do ponto de vista demográfico, os desafios vão ser ainda maiores para um sistema que hoje já tem muitas deficiências, né? Sim. A gente não pode negar que o SUS é realmente um grande sistema de saúde, um dos maiores do mundo, com maior cobertura populacional, né, em termos de população atendida no mundo, um sistema universal, gratuito. Mas sim, apesar dos avanços desde que o SUS foi criado na Constituição de 88, a gente tem sim novos desafios, né? Então, alguns desafios antigos não foram solucionados, mas a gente tem novos desafios agora, que é justamente como você vai lidar com essa carga de doenças, né, que está acometendo a população, a questão do cuidado paliativo, né? Muitas pessoas, não só pelo fato da estrutura etária ter aumentado, né, a esperança de vida aumentou também, então você tem pessoas vivendo aí com doenças crônicas por um período muito maior, então como é que fica, né, como é que o sistema de saúde vai atender? A gente vê que assim, muitos grupos da sociedade civil, eles têm pressionado o governo para aumentar essa demanda, aumentar a oferta de serviços e produtos para a população. Por outro lado, a gente tem um gasto que vai estar congelado aí pelos próximos 20 anos. Então, o investimento em saúde ele não vai aumentar, mas a pressão e a quantidade de pessoas que vai usufruir, que vai necessitar desse serviço, ela está aumentando significativamente. Então, o desafio no futuro vai ser como balançar isso tudo e quais serão as prioridades, né, que o governo vai dar para esses grupos populacionais. Então espero que a gente tenha boas notícias daqui para frente, né? Espero que sim. Então, agradeço muito a sua entrevista, né? Foi muito esclarecedor, né? Para mostrar um pouco para a gente como a questão da saúde está muito relacionada com o tema demografia, com essas ferramentas da demografia. E muito obrigado. Obrigada, Douglas. Sucesso e espero que tenha sido útil.